Um protagonista que tem o poder de se transformar em qualquer pessoa do mundo e adquirir todas as suas memórias, mas com uma condição: essa pessoa já tem que ter morrido. No vídeo de hoje falaremos sobre uma HQ independente nacional que tem cara de filme de Hollywood, então já aproveita, deixa um like maroto pra ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ, programa semanal de quadrinhos aqui da Maré Geek. Eu sou o Sérgio, no vídeo de hoje falaremos sobre Necromorphos, HQ do Gabriel Arraes com artes do Abel e do Magenta King. Bom, recentemente a gente resenhou Savants of Sounds, do Gabriel Arraes, vou deixar o card aqui pra vocês darem uma olhada, e é muito interessante como ele cria sempre premissas muito interessantes para as séries de quadrinhos dele, né? O Savants of Sound já nasce como uma minissérie em 4 edições, né? Disse que serão 4 edições, mas o Necromorphos eu acho que ainda vai se estender um pouco mais e é muito interessante. Nosso protagonista é o Douglas, que é um garoto que foi amaldiçoado por esse dom de se transformar em qualquer pessoa que já tenha morrido. Para isso ele precisa entrar em contato com algum resto mortal dessa pessoa, ou animal, né? Ele pode se transformar em animais também. E aí quando ele se transforma nessa pessoa, ele adquire todas as memórias que essa pessoa ou animal tiveram, mas também experiencia a dor que sentiram quando morreram. E aí é muito legal que ele tem inclusive uma carteira onde ele guarda certos restos mortais de animais e pessoas para poder se transformar conforme a sua necessidade, né? Por exemplo, pode se transformar num pássaro para voar, para chegar e atingir algum lugar. Tem um outro personagem que ele se transforma que é um faquir, que consegue enxergar espíritos e outros elementos sobrenaturais. Então é muito legal ver que ele também consegue se apropriar de dons que essas pessoas que já morreram têm também. Outra coisa legal é que cada um desses gibizinhos tem meio que uma historinha com arco fechado. Então, por mais que haja uma linha que eu percebo que ele tá traçando de uma história, de uma trama maior para englobar esses personagens, principalmente o Douglas, eu vejo que em cada uma das histórias você consegue se situar em quem é o personagem, o que ele tá fazendo, e alguma trama menor é desenvolvida e concluída, né? Então isso é muito legal também, não importa qual dessas histórias, desses gibis que você pegue, né? Se você vai começar pelo 2, ou pelo 4, ou pelo 1 mesmo, você não fica completamente perdido e consegue ter uma experiência legal também de história. A primeira história ela foi desenhada pelo Magenta King, que é um artista que é muito bom, é muito interessante o modo, a cara que ele dá pro personagem e pra narrativa visual nessa primeira história. Uma coisa um pouco mais de esboço, um traço um pouco um pouco menos definido, assim, é bem interessante ver esses borrões que ele cria e etc. E aí que é bem diferente do que o Abel vai trazer depois, né? O Abel vai trazer um traço um pouco mais limpo, nesse preto e branco. Ele é o mesmo que faz o Savants of Sounds, né? No Savants of Sounds eu comentei que ele trabalha muito bem com a cor, aqui tá tudo em preto e branco ainda, mas também é muito legal ver a cara que ele começa a construir pra essa história. E agora o Gabriel Arraes ele lançou o primeiro número do Necromorphos ilustrado pelo Abel, então é super interessante também. Eu tô muito curioso para dar uma olhada de como é essa história contada também por outro artista, e um artista que tá acompanhando, né, que desenhou as edições número 2, 3 e 4. E agora, se não me engano, mês que vem, mas muito breve, o Gabriel Arraes vai abrir um Catarse para financiar esse primeiro número de Necromorphos com os desenhos do Abel. Então vale muito a pena dar uma olhada e aproveitar já para pegar esses 4 números, né, para adquirir esses gibis, porque eles são realmente muito bons. Na primeira história a gente já é mais apresentado ao Douglas, né, esse garoto, e vai descobrindo um pouco quais são as questões dos poderes dele. A gente descobre que ele também tem um analista, né, ele faz um acompanhamento psiquiátrico com um cara que atende pessoas com poderes, né, que tem poderes também, e aí é muito legal ver essa relação que esses dois estabelecem, porque outra questão do Douglas é que ele, por receber todas essas
memórias das pessoas, esses sentimentos das pessoas, experienciar tantas mortes, ele acaba perdendo os próprios sentimentos, né? Ele se vê incapaz de sentir coisas. Ele não muda, né? Ele vai ficar pra sempre nesse corpo de um adolescente de 16 anos, né? Ele não envelhece. E ele também, sempre que ele assume a própria forma, ele fica meio que perdido nessa ideia de não ter sentimentos, de não se preocupar, não amar e outras coisas. Por isso que ele tá o tempo inteiro se transformando também em outras pessoas, né, que já morreram. Ele tá o tempo inteiro meio que transitando pra tentar sentir alguma coisa. E aí, nessa relação com esse psicólogo, eles ficam tentando investigar tudo isso e entender um pouco mais desse personagem. E aí nessa primeira história a gente conhece esses dois, a relação deles e uma garota que o Douglas conhece, se interessa por ela e a gente vai descobrindo um pouco mais sobre ela. Tem muito mais coisa por trás dela do que o acaso para eles se encontrarem. E aí ele fica meio que obcecado por ela, o que nos leva ao número 2. Ela diz pra ele, revela pra ele que ela é muito apaixonada pelo William Shakespeare, né? Porque que era o poeta favorito dela, né? Pelo que eu entendo. E aí ele vai atrás dos restos mortais do William Shakespeare. E aí é sempre muito legal, porque o Gabriel Arraes traz várias questõezinhas, tipo, várias subtramas e fatos reais pra poder colorir um pouco mais essa história. Existe uma maldição no túmulo do William Shakespeare pra quem mexer nos restos mortais dele. A gente vê um pouco dessa maldição se desenrolando com o Douglas. Tem muito easter egg o tempo inteiro. Isso é muito legal também. A gente aparece o Neil Gaiman uma hora, né, como um personagem ali numas cartas. Aparece o Grant Morrison, o Alan Moore. Um dos vilões, assim, parece que tá por trás de uma corporação que tá meio que atrás do Douglas. Ele tem a fisionomia do Tom Cruise, então dá pra ver que eles estão realmente aproveitando pra realizar esse sonho de transformar essa premissa num filme de Hollywood, né, usando rostos também de atores e atrizes e tudo mais. Isso é muito legal ver como isso se dá. No número 3 a gente vê a relação do Douglas com um grande bilionário que achavam que estava morto, mas não morreu, porque parece que o Douglas tomou o lugar dele, né? E aí é muito, muito interessante, porque realmente, né, por ter essa premissa, o Gabriel Arraes, de alguma forma, ele tem esse Game Shark na história, de que ele pode dar recursos infinitos pro personagem, porque ele pode se transformar em várias pessoas, etc. Então ele tem recursos infinitos de dinheiro, porque ele é esse bilionário, mas nessa história você consegue entender como ele chegou naquele ponto, né? Como ele conseguiu. E é uma história que eu acho muito legal, porque eu acho que ela tem uns pontos de virada muito interessantes, de você tá entendendo quem que é o Douglas ali, né? Porque a gente ele tá transformado em outra pessoa e você tá vendo tudo por um certo olhar ali. Então é uma história que eu gostei muito de acompanhar, assim. Quando chegou no final eu achei bem interessante como a trama foi desenvolvida. E o número 4, que é a última que foi publicada até então, se passa aqui no Brasil, quando o Douglas vem pro Brasil para investigar algumas coisas que estão acontecendo com a avó dele, revisita um primo antigo. Então também aí a gente vê as coisas passando nesse cenário do Rio de Janeiro, trazendo várias questões um pouco mais nossas também, personagens e relações sociais também. Então é muito legal também como essa história se dá, e como tem muitos easter eggs, tem também uma relaçãozinha do Douglas com uma revistinha do Batman no Brasil, que aparece num cantinho uma hora, uma revista que foi lançada aqui no Brasil em 93 pela editora Abril, que eu imagino que deva ter alguma relação afetiva com o autor, né, com Gabriel Arraes. Então é super interessante ver como ele desenvolve essa história também. Eu não vou dar muitos spoilers sobre cada uma das histórias, sobre como a trama vai se desenvolvendo, porque eu acho que é um dos charmes da HQ, mas garanto que é muito legal e vale muito a pena de ser lido. Vamos então pro nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar horas travado na mesma página vendo uma arte incrível. Vai uma nota 9 de 10. É muito diferente, né, como eu já comentei, a arte do Magenta King pra do Abel, mas é muito interessante como cada uma serve pra contar e desenvolver esse universo, né? A do Abel a gente consegue ter muito mais contato, porque são 3 números, né, ilustrados por ele, e aí é muito legal ver todos esses easter eggs, como ele coloca personagens, esses cameos de pessoas reais como personagens secundários aqui, né? Então os easter eggs são muito legais, dá uma paralisada mesmo, você indo procurar
cada um, e é muito bacana você reconhecer atores e atrizes e outras celebridades ali naqueles papéis. E aí, como ele trabalha mais no preto e branco, dá uma limpeza, eu acho, pro traço e pra cenas, né? Os cenários são muito bem desenhados também, então realmente é muito fácil de se paralisar vendo essa HQ. Próximo risco, risco de contrato eterno, risco de você ter que ler uma infinidade de HQs pra completar essa história, vai uma nota 6 de 10. São gibizinhos muito rapidinhos de ler, né? Eles são bem curtinhos, assim, cerca de 32 páginas, então são histórias realmente curtas, que também fazem você querer lê-las muito rapidamente. Então, por mais que sejam 4, a gente não sabe até onde o Gabriel Arraes ainda vai estender essa história, não acho que seja um contrato muito longo não, porque é algo que você lê numa fluidez muito grande. Próximo risco, risco de fandom, risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo, vai uma nota 9 de 10. Eu acho que é uma HQ que realmente desperta fandoms, assim, dá vontade de escrever mais subtramas desses personagens, né, várias fanfics, fazer redesenhos, né, fanarts 1000 desses personagens, e tem muito cara de adaptação, né, daria uma ótima adaptação. Pelo que eu dei uma pesquisada, existem negociações, sondagens para poder adaptar essa obra, e eu acho que ela tem, assim, um conteúdo muito bom para ser adaptado e para virar uma grande série ou um grande filme. Seguimos para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada aqui te esmagar feito uma panqueca. Vai uma nota 4 de 10. Eu não acho que é uma HQ esmagadora, uma HQ bem de ação, aventura, com umas pitadas de suspense também. Então eu não acho que ela discuta, por mais que tenha essa questão, essa discussão filosófica do Douglas, dessa falta de sentimentos e etc. Eu acho que é uma HQ muito mais leve, né? Eu não sinto esse esmagamento rondando, mas vamos ver quais são as cenas dos próximos episódios, né? Próximo risco, risco de explosão, risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes. Aí sim vai uma nota 9 de 10. É uma HQ com um roteiro muito instigante, com reviravoltas muito interessantes, é muito legal ir conhecendo cada vez mais desse universo proposto pelo Gabriel Arraes. Tem personagens do Necromorphos que vão aparecer no Savants of Sounds, então acho que ele ainda vai expandir bem mais esse universo que ele cria com esse selo da RQT Comics, então tem muita coisa ainda por vir, e sim, sua cabeça vai dar umas boas explodidas no caminho. E vamos ao risco derradeiro, risco pombo correio, risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler. Vai um redondíssimo 10 de 10. Necromorphos é uma HQ que abre a gente para um universo muito rico e instigante, com um roteiro muito maravilhoso, uma arte muito maravilhosa. É uma série de HQs que tem um apelo muito grande pro público jovem, são gibis independentes nacionais, muito bem acabados, né? O trabalho editorial que eles fazem é muito bom. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam Necromorphos, porque são gibis muito marotos e muito legais. E se quiser nos ajudar a continuar contando histórias, não deixe de entrar em catarse.me/maregeek para conhecer a nossa campanha de catarse recorrente e ajudar a gente a continuar produzindo todos os programas daqui do canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Maregeek, para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem!